A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Ana Márcia, ela é pediatra e nós vamos falar de virose. Poxa vida, virose, Colim, pô, é um negócio muito amplo, muito complexo, por isso que nós trouxemos uma especialista para falar a respeito do assunto. Você lembra quando teu filho, de repente, teve diarreia, teve febre, teve dores, etc., vômito também, aí todo mundo convencionou-se, né, pelo menos, a chamar isso de virose. Doutora, primeiro deixa eu cumprimentá-la para não ser deselegante, tá tudo bem, né? Muito obrigada. Essa é a virose tradicional ou não, doutora? Na verdade, virose a gente engloba todas as infecções que são causadas por vírus e elas podem se manifestar no organismo de várias formas e ter desde quadros simples até quadros mais graves, às vezes com internação hospitalar e necessidade, inclusive, de UTI. Olha, eu vou dizer uma coisa para a amiga, pode ser com criança, pode ser com adulto, eu já sofri disso várias vezes e a gente precisa ir para o hospital mesmo, né, doutor? Porque Sim. a coisa destempera completamente, né? Exatamente. É vírus que É faz vírus. isso. Depende muito também da resposta imunológica de cada pessoa, mas a gente sabe que, especificamente essa época do ano, a gente tem vivido aí desafios relacionados a mudanças climáticas, né, que exigem do nosso corpo um pouco mais de cuidados específicos. E isso também faz com que a gente mexa um pouco com a nossa resistência. E se a gente não cuidar, a chance da gente ter comprometimento maior é muito grande. Dúvida do leigo. Por que normalmente esses vírus, eles são danados, né? Por que eles nos atingem, parece que preferencialmente no período mais seco do ano? Será que é porque o nosso organismo recebe muitas agressões por causa do clima, etc? Estamos mais vulneráveis e aí os danados atacam? É mais ou menos isso, doutor, ou não? É mais ou menos isso. Eu acho que, na verdade, é um pouco de tudo isso, né? Aí. A gente sabe que as mudanças climáticas, elas interferem na nossa resposta imunológica, então é preciso que a gente tenha cuidados mais específicos relacionados à hidratação, a evitar ambientes muito aglomerados, né, desnecessariamente, às vezes, quando a gente puder, tomar alguns cuidados específicos com relação à qualidade do ar, umidificar um pouco mais a via aérea, evitar, inclusive, a exposição ao sol em horários de pico, né, onde a umidade está muito baixa. Então, tudo isso vai fazendo com que o nosso corpo também reaja de alguma forma, né? E a resposta imunológica, ela pode ser uma resposta satisfatória, muitas vezes, ou não. E aí, bom, já nós vamos chegar no tratamento e aí depois nós vamos reforçar essas dicas que a senhora está passando. E aí estamos mais vulneráveis. As agressões climáticas, elas vêm mesmo. O danado ataca. Os sintomas são Variados. complicados, né, doutor? Variados. Oh, meu Deus do céu. A gente estigmatiza um pouco como virose, mas a gente realmente pode ter uma gama de doenças comuns, especificamente na infância, que podem alterar o organismo de maneiras diferentes. Os catatauzinhos são mais vulneráveis ainda? Sim, muito doutor? mais vulneráveis. Poxa vida. A gente sabe que crianças menores de 2 anos têm mais suscetibilidade, porque o sistema imunológico ele ainda não está totalmente formado. E a gente sabe que eles também têm uma resposta do organismo mais rápida à desidratação, um vômito, uma febre alta. Então, por isso que a gente precisa, inclusive, e especificamente nesses casos, ter um pouco mais de atenção até os 2 anos de idade. Esses sintomas que eu mencionei eles são mais tradicionais, digamos assim. Você tem a diarreia, você tem o vômito, você tem as dores, você tem a febre. Há outros sintomas nessa gama, né, toda certeza. gigantesca, pelo jeito, né, doutora? Há vários sintomas diferentes aí que a gente pode estar... Por isso a importância também, né? Eu sempre falo muito isso com meus pacientes, de que você vá procurar sempre uma referência com o seu médico, que é o médico que conhece o seu histórico, que sabe o diferencial Tá lá com a e tua pode ficha, né? fazer diferença aí, inclusive precocemente, né? Entendi. Já a senhora vai falar do tratamento e já a senhora vai falar, enfim, é aquele recado básico, tem que procurar um médico. Não adianta ficar em casa, adotar, né, aquelas medidas, aquela coisa que a avó dizia, porque não é bem assim. Mas antes, doutora, tem pergunta da nossa audiência para a senhora. Me desculpe chamá-la de senhora, mas é força do hábito, viu? Minha dúvida é a seguinte, é o Paulo Sérgio, lá de Piraju. Qualquer tipo de virose pode matar o ser humano, doutora? Aí... Boa pergunta, né, Pode? Paulo? Pode. Qualquer tipo de virose. Porque, na verdade, quando você tem uma infecção, independente de ser vírus ou bactéria, a gente entra justamente nesse processo de resposta imunológica e dependendo de como está lá a nossa reserva dos nossos soldados, que podem estar agindo favoravelmente, exatamente. E a gente sabe que também, infelizmente, a pandemia veio a alterar muito a resposta imunológica do nosso organismo. Nós passamos praticamente 3 anos sem convivência com pessoas, esterilizando coisas, que na verdade era a orientação ideal para a época, mas isso também tem hoje um reflexo em todo esse processo do que a gente tem vivido aí num pós-pandemia. As pessoas... Saímos mais frágeis da pandemia? Saímos mais frágeis da pandemia. Mesmo? Poxa vida. Talvez um pouco mais fortalecidos emocionalmente, mas mais frágeis fisicamente. Mas a gente precisa realmente estar mais atentos. E recupera isso?
recupera. Só o tempo, né? O tempo. O tempo é uma questão que a gente precisa voltar de novo a ter contato com as coisas que estão ao nosso redor, que fazem parte da imunidade. Já o meu xará está participando lá de Jaú, mas uma pergunta até relacionada com a pergunta anterior. A pessoa pode ter uma infecção generalizada provocada por vírus? Pode. E isso eventualmente, a gente vê em laudos, às vezes, a gente, né, vai direto em ml, essas coisas. Sim. E aí, às vezes, a gente vê a infecção generalizada. É isso, então, doutora? Isso pode ser causado, pode sim. Poxa, danado, hein? E como eu te falei, reforçando, inclusive, para as pessoas, a audiência que está em casa, a gente realmente precisa estar um pouco mais atento. A gente não tem hoje muita diferenciação de idade com relação à questão dessas respostas, mas a gente sabe que realmente os bebês menores de 2 anos, especificamente os menores de 6 meses, merecem uma atenção especial. Vamos para mais uma? Alexandre lá de Jaú, meu xará, pode dar leite fermentado para criança menor de 1 ano que está com virose? Que as indústrias não me ouçam, mas a gente... Não, mas a senhora está aqui, não, a senhora fica à vontade. Na verdade, os leites fermentados, eles são contraindicados em crianças, inclusive menores de 2 anos, pela alta incidência de açúcares, e a gente sabe que isso interfere muito na absorção intestinal, inclusive. Então, em casos de crianças desidratadas que a gente sabe que precisam ter um aporte maior de líquido e que a gente tem aquela dificuldade de administrar, o melhor líquido é sempre o leite materno ou a água. Muito bem, é isso aí, xará. Negócio de leite fermentado, esquece. Sérgio de Bauru. Meus filhos não saram da tosse, ficam assim por um tempo mínimo. Fazemos os tratamentos. O que eu faço para aumentar a imunidade? Um abraço para o Colim. Obrigado, viu, Sérgio? Eu vejo todo dia pela manhã também na Avenida Getúlio Vargas. É que eu também trabalho na rádio, doutor. Sim. Então a turma, né, me vê pela... Valeu, Sérgio. E aí, doutora? Então, Sérgio, tosse nessa época é praticamente 12 meses do ano, né? A gente sabe que para aumentar a imunidade, se existisse uma fórmula mágica, a gente não teria as doenças e seria o ideal para nós. Mas o que faz hoje com que a gente retome essa imunidade é justamente retomar um pouco os conceitos de que a alimentação é importante, um bom padrão de sono faz diferença na sua resposta metabólica, inclusive hormonal, tá? A criança precisa brincar ao ar livre, a gente hoje tem, infelizmente, aí as telas sendo um desafio constante na vida de todos os pais, né, e de todos os adultos. Precisa botar essa molecada para correr um pouco como antigamente, Contato né, com animais. Então, tudo isso faz com que a gente possa retomar esse sistema imunológico. Então, como eu disse há pouco, a pandemia trouxe para nós essa questão de recrutar mais em casa. A gente precisa agora tirar as crianças de casa e fazer com que eles tenham o contato com a natureza, com animais, com pessoas, para que a gente possa reforçar essa imunidade. Para fechar, procure um especialista. Qualquer problema com o pititico ou com você, porque, né, adultos também padecem disso, com toda certeza. Procure um especialista, né, o médico sempre é a pessoa que pode ser a sua referência, o seu médico principalmente, e a gente entende que os pais sempre conhecem bem os seus filhos, mas quando estiver se sentindo inseguros, procure por um profissional que pode ajudar. Doutora Ana Márcia. Muito prazer. Falei, fala fácil, desenrola, né, ao vivo, lembra que eu falei? Isso ao daí. vivo vai falando, vamos bater papo aí, tá vendo? É assim. Muito obrigada viu, muito obrigada tá pelo vendo? convite. Doutora fala fácil, toma sopa de letrinhas.